Agora um convite especial para você que é morador da Ilha de Santa Maria, Maruípe, Jucutuquara, Bento Ferreira, os bairros mais próximos. A IAD Desafios estará realizando uma ação social a partir das 15 horas, com bazar, vários tipos de atendimentos, você não pode ficar de fora. Vamos ter também evangelismo, muitas pessoas falando do amor de Deus para você. E a partir das 18h30 teremos um trio elétrico com muita música. Eli Blum, que é o Ministério Adoradores. Vamos ter a presença também do cantor e pastor Tiago Balestras, Eliana Vieira e muito mais para você. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. Será na Ilha de Santa Maria e você é o nosso convidado. Nas eleições do ano passado, ele concorreu a uma cadeira para a Câmara de Vereadores do município de Vitória, nossa capital. No programa de hoje eu converso com o Wilson da Luz. Wilson, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Prazer é todo meu pelo convite, agradeço o convite. Prazer é nosso de receber você aqui. Obrigado. Wilson, como foi concorrer, participar de uma eleição? E você que concorreu aí para a Câmara de Vereadores de Vitória. Para concorrer, até então eu me relutei muito, né? Depois de muitos pedidos, alguns amigos solicitarem, eu me coloquei à disposição do partido para concorrer à cadeira de vereador de Vitória. E foi satisfatório por ser uma primeira eleição, foi a primeira candidatura, né? E a gente, como pessoa, morador da capital, vendo a necessidade da capital, e depois que você se coloca à disposição, você começa a andar nos bairros e você começa a observar o quão belo é a nossa capital. E você faz parte dessa turma nova, porque é a primeira vez que você se candidata. Primeira vez. Não é isso? Isso. E como que você está vendo esse momento da política, não somente no estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil? Hoje, a política está desacreditada. O político em si ele está desacreditado. Não pela política em si, mas sim pelos maus políticos. Porque os bons políticos, eles se afastaram. E quando o bom político se afasta, o mau político, ele cresce. E necessariamente, quando nós falamos assim, o político, não é aquele que está exercendo algum cargo público, porque nós somos políticos. Com certeza. Não é verdade? Somos nós quem elegemos essas pessoas. E se nós não votarmos corretamente, né? A gente acaba sendo omisso com a nossa função de cidadão. A política faz parte da nossa vida. Sem política hoje ninguém vive. Não é isso? Wilson, você que teve essa experiência, como que o nosso telespectador deve se comportar diante das novas eleições? Pesquisando, procurando saber quem é o seu candidato, indo a fundo, procurando informações com amigos. Hoje nós temos uma arma muito forte que é o Facebook, nós temos uma arma muito forte que é a internet. Então procurar saber quem são os candidatos. Investigar, né? Investigar e votar corretamente, não só investigar. Porque não adianta a gente saber que as pessoas fizeram errado, né? Sim. Prometeram e não cumpriram, mas na hora de votar a gente vai e vota na pessoa. Votar errado é uma coisa que vai passar. Isso a gente vai ter certeza que isso em todas as eleições vai acontecer. Nós, como cidadãos, não podemos deixar isso virar rotineiro. Eu acredito que vai mudar, porque assim como você, que é um político candidato novo, É isso. Né? Outros também estão se levantando porque nós não aguentamos mais. Nós não podemos nos conformar com isso que está acontecendo aí. Na verdade, seja no legislativo, no judiciário, inclusive também, na verdade a política no legislativo, no executivo, mas nós sabemos que o judiciário também precisa de algumas mudanças. Sim. E vem através das mudanças, através dos políticos. O candidato novo, a juventude hoje em dia, ela está mais voltada para a questão da sociedade. Então eles estão querendo saber mais essas questões políticas. Por que que passa uma lei que ela é aprovada muito rápido e a outra demora meses para ser votada? Então, os políticos novos, eles estão crescendo muito. Tem pessoas boas hoje já entrando e ajudando a mudar esse quadro. Com certeza, graças a Deus. Wilson, deixando um pouquinho a política de lado, você foi um candidato, mas um candidato cristão.
Sim. E você atribui esse seu chamado, inclusive, a querer se envolver mais na questão da política, por causa dos seus princípios, valores do Cristo, da igreja que você congrega? Eu aprendi política com meu pai. Meu pai é um pastor há 50 anos, meu pai é um senhor de 83 anos. Então você foi nascido e criado na No igreja? Evangelho. Meu pai é pastor, minha mãe é esposa de pastor, nunca fez nada que me desabonasse como ser humano, então eu tenho um princípio cristão muito bom. E você sempre foi um cristão praticante? Sempre praticante. Qual a importância da sociedade viver esses valores que Jesus Cristo nos ensinou? E você dar valor a Cristo hoje é primordial. Porque você vive sem muitas coisas nesse mundo, mas sem Cristo você não vive. Como o cristão ele pode fazer a diferença nesta sociedade? O cristão verdadeiro, ele não rouba, o cristão verdadeiro, ele não adultera, o cristão verdadeiro, ele não faz falcatrua, ele não se envolve em coisa errada. O cristão verdadeiro, ele é transparente e ele é honesto. E esses valores estão todos registrados na Bíblia? Esses valores vêm de Bíblia. E foi Jesus que ensinou? Foi Jesus que ensinou. Isso é de princípios. São valores que nós aprendemos, inclusive, na própria igreja, né, Wilson? Independente dessa igreja, todas essas igrejas elas têm valores. E todas têm um fundamento chamado Bíblia. Então, a sociedade, independente ela qual for a religião dela, ela tem um fundamento bíblico. E esses valores estão sendo professados diariamente. Agora, o seguir esses valores que é difícil. Muitos políticos eles não conseguem seguir esse valor. Não roubar, não se envolver em coisas ilícitas. Qual a importância desse telespectador buscar uma igreja mais próxima da casa dele, e não somente ele participar, mas levar toda a família? A importância é que você criar o seu filho, hoje eu tenho um filho, você criar o seu filho num lar cristão, tendo conhecimento bíblico, tendo conhecimento de princípios de Deus, o que é cristianismo, você cria uma sociedade melhor. Então você trazer, não levar o seu filho até a igreja, mas você viver a igreja na sua casa, é bem mais gostoso. E como ele pode ter esse Jesus agora em casa? É só ele dobrar o joelho dele, confessar Jesus como seu Salvador e procurar a igreja mais próxima da casa dele. Porque Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, não é isso? Isso aí. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. De Pai. Então, em casa, agora, se ele declara Jesus Cristo como o Seu único único Salvador, já começou, já deu o já primeiro deu o passo. primeiro passo. O segundo passo é procurar uma igreja mais próxima da casa dele, que ele vai ter mais acesso, uma igreja que ele se sinta bem, uma igreja que ele vai ser acolhido. E isso é muito importante. E ler Bíblia, né, Wilson? E Bíblia, estudar a Bíblia, porque ler Bíblia é muito fácil. Estudar a Bíblia, você tirar o conhecimento, tira suas dúvidas. Se você tem dúvida, procure um pastor, procure uma pessoa que estude a Bíblia, tire as suas dúvidas, porque a Bíblia ela foi escrita há muitos anos. Então ela tem várias concordâncias. E hoje o jovem ele tem a mente muito aberta para muitas coisas informatizada. Então você procurar conhecer, você não só ler, porque ler é muito fácil, conhecer, estudar. E a leitura é um hábito a ser adquirido. A leitura você adquire com certo tempo, você vai lendo e vai gostando e cada dia mais. É verdade. A partir do momento que você começa a ler, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para isso eu preciso me voltar para o livro sagrado. Para voltar para a Bíblia Sagrada. Wilson da Luz, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite, por esse bate-papo. Eu que agradeço. Trazendo essa informação, falando não somente da sua experiência na política, mas também com Deus durante todos esses anos. Eu agradeço. Que Deus te abençoe. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o Wilson da Luz, ele que participou nas últimas eleições, concorrendo a uma das cadeiras na Câmara Municipal de Vitória. Mas a principal motivação do Wilson é levar os valores do Cristo para esta sociedade. E eu vou fortalecer o que ele disse: o cristão verdadeiro ele não rouba, o cristão verdadeiro ele não adultera, o cristão verdadeiro ele vai julgar com justiça, o cristão verdadeiro ele não se corrompe. Nós podemos ter uma sociedade muito melhor
O apóstolo Paulo diz que esta é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, Jesus Cristo é o poder de Deus. Desafios, volta já.